Boa noite, queridos alunos do curso de Comandos Elétricos do primeiro semestre de 2020. Dando continuidade aos nossos videoaulas, vamos trabalhar então a finalização do processo de intertravamento. Lembrando que nós iniciamos esse processo no dia 21 de maio e na data de hoje estamos finalizando com o nosso sexto vídeo aula. É de interesse de todos e acredito ser de grande valia as informações entregues a vocês no decorrer de todo esse período. Lembrando que as tarefas práticas estão sendo realizadas presencialmente no nosso centro de treinamento, no núcleo do SEAC Jardim Ferraz, onde há obrigatoriedade do uso de máscaras, utilização do álcool e a medição corporal. Iniciamos então o nosso processo, diluindo com vocês aí todas as informações quais seriam necessárias para a realização das tarefas presenciais. E por último, discutimos o intertravamento e finalizaremos no decorrer da aula de hoje. Lembrando que o intertravamento objetivamente está para que não haja a possibilidade da entrada de dois elementos simultaneamente ao processo. Um dos circuitos mais utilizados em relação ao intertravamento está na inversão de rotação. Mas não é somente através da inversão de rotação que é utilizado o sistema de intertravamento. Utilizamos também, na grande maioria das vezes, sobre a partida compensada, ou seja, a partida estrela-triângulo. Então, no decorrer da videoaula de hoje, trabalharemos o diagrama multifilar dessa tão famosa partida estrela-triângulo. Lembrando que a partida estrela-triângulo possui um objetivo. Qual que é o objetivo, pessoal? Já discutido presencialmente através das últimas videoaulas. É minimizar, reduzir o fluxo da corrente elétrica no ato da partida com cargas indutivas, como um exemplo, os nossos chamados motores de indução. Então, convido a todos para apreciar esse diagrama multifilar e adquirir um pouco mais de informações através do nosso quadro teórico de informações. Vamos comigo. Daremos continuidade, então, através do nosso quadro, às explicações do sistema de intertravamento no processo de uma partida estrela-triângulo de motores de indução. Lembrando que um motor característico chamado da Lander não possui a possibilidade desta partida. Lembrando que esse motor do tipo da Lander ele é um motor para duas rotações e já possui um sistema de fechamento entre as bobinas internamente. Então ficaremos vinculados aos tipos de motores que não estão direcionados ao motor da Lander. Então trabalharemos o nosso processo de diagrama multifilar no sistema de potência. Já de conhecimento de todos, quando eu trabalho um sistema trifásico, eu preciso de uma rede de alimentação, uma fonte de energia elétrica que possua essa defasagem de 3 pontos. Então seria um sistema de corrente alternada, trabalhando um sistema de 60 Hz de frequência, de 220 volts. Volts, pessoal, unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada tensão. Ok? Este é o tipo, é a característica da fonte de energia elétrica dos nossos laboratórios. Veja bem, quando eu falo de motor trifásico, tá, eu preciso necessariamente identificar nesse elemento a sua característica, tá certo? Por quê? Porque o eletricista mantenedor do processo, ele precisa ter acesso a essas informações no ato de uma manutenção, seja ela corretiva ou preventiva. Bom, primeiramente, como já discutido com todos vocês, para que eu tenha a partida acessibilizada ao motor, eu preciso necessariamente trabalhar com um contator principal, ou seja, contatos principais. Então, este processo, o qual eu utilizo este contator nesta diagramação, é o meu contator chamado contator de partida, ok? Nas tarefas anteriores, vocês trabalharam no nosso laboratório com o motor fechado manualmente, ou seja, quando fechava assim estrela,
você curto-circuitava terminais 4, 5 e 6 e liberava os terminais 1, 2, 3. Ou vice-versa, né? Eu posso muito bem curto-circuitar 1, 2, 3, desculpa, e sustentar a fonte de energia elétrica no 4, 5 e 6. Mas, mediante aos conselhos desse instrutor, eu sugiro que vocês sempre trabalhem nessa metodologia. Fechar 4, 5 e 6 e liberar 1, 2, 3. Bom, neste momento, nós não vamos fazer o fechamento do motor fisicamente. É o processo de automação que vai fazer este fechamento. Então, primeiramente, eu devo identificar os terminais do motor como sendo alimentador 1, 2, 3 através dos seus terminais, como conselho, o qual eu já havia passado a vocês. Lembrando que esses terminais estão relacionados ao motor e não ao contator, pois o contator ele recebe os números ímpares de alimentação e os números pares de seccionamento para o motor. Então, este poder numérico superior, eles estão direcionados ao contator, ou seja, os contatos principais de um elemento chamado contator. E esses terminais inferiores são os terminais do motor. Não podemos confundir, entrar em confronto os terminais do contator em relação aos terminais do motor. Bom, se o sistema vai fazer uma automação de fechamento do motor, significa que eu não vou fechar fisicamente o 4, 5 e 6 e isolar. Eu preciso que um elemento, né, de comandos elétricos faça esse fechamento numa projeção de trabalho. Então veja bem, eu poderia aqui utilizar os terminais 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, através de um contator para realizar esse fechamento, ou seja, para realizar este curto-circuito entre esses terminais. Óbvio, se eu tenho um contator trabalhando no sistema de alimentação do motor, o contator responsável em fechar o campo da bobina do motor não pode ser o mesmo elemento. Então, eu tenho que trabalhar com outro contator que não seja o contator alimentador para que possa realizar esta tarefa. Então, veja bem, lá no diagrama de comando, caso eu venha acionar uma determinada botoeira, um botão pulsador, ele vai, primeiramente, por termos de responsabilidade, acionar o contator 2. E este contator 2, desculpem, numa sequência operacional, deve-se atuar sobre o contator 1. Isso lá no diagrama de comando, qual vocês já tiveram as informações em vídeo, aulas anteriores e na própria sala de laboratório presencialmente falando. Bom, então aqui seria uma partida direta, um motor vinculado ao fechamento estrela. Mas o proposto dessa videoaula seria uma partida automática estrela-triângulo. Então veja bem, quando eu aciono o botão pulsador, ele energiza o contator 2, automaticamente o contator 2, numa sequência operacional, energiza o contator 1, esse motor entra em funcionamento. Então o processo é esse, pessoal. Prestem atenção, eu não posso acionar o motor e sucessivamente fechá-lo. Então há necessidade primeiro de executar o fechamento, por isso o contator 2 tem que estar vinculado à botoeira 1, ou botão pulsador 1, e para que ele venha sensibilizar energia elétrica. Bom, novamente, o proposto não é uma partida direta. O proposto é uma partida automática estrela-triângulo. Então, existe uma necessidade de nós incorporarmos um outro contator, ou seja, um contator 3, que esse, por sua vez, através de um sistema temporizador, o qual vocês já trabalharam o elemento temporizador, não só observando as videoaulas, como também no exercício das tarefas práticas em nossos laboratórios. Então veja bem, a partir do momento que eu aciono o botão pulsador e ele energiza o contator 2 e o contator 2 por sua vez energiza o contator 1, esse também tem a função de proporcionar o início de uma contagem para um determinado elemento chamado temporizador. E esse, após a sua programação, tem a função de retirar o contator 2 do processo e acessibilizar o contator 3. Retirar.
Quando eu digo retirar um elemento em relação ao outro, eu estou falando de intertravamento. Recordam-se da aula anterior? A aula anterior foi explicada a vocês e vocês já trabalharam intertravamento nas aulas presenciais. Então veja bem, quando esse contator 2 ele sai do processo, ele automaticamente deverá acessibilizar o contator 3. Então ele não pode estar no processo quando o contator 3 for energizado. Por quê? Porque se ele estiver no processo, quando o contator 3 entrar, o contator 3 vai curto-circuitar esses 3 campos de bobina, o qual vocês vão observar no decorrer das explicações dessa videoaula. Então veja bem, vocês já viram que no sistema estrela o alimentador em 2, 3, 1 e o fechamento de curto-circuito vai para 4, 5, 6. Uma vez liberado o contator 2, eu vou partir para o fechamento em triângulo, o qual vocês já viram em sala de aula. Fechamento do terminal 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, ok? Então veja bem, eu tenho o terminal 1 do motor, eu tenho o terminal 2 do motor, eu tenho o terminal 3 do motor. Tenho o terminal 4 do motor, tenho o terminal 5 do motor e tenho o terminal 6 do motor. Então a função principal desse contator 3, uma vez que o contator 2 saiu do sistema, ou seja, ele liberou os terminais 4, 5 e 6, tem a função através do fechamento em triângulo. Então veja bem, ó, o terminal 1 do motor está conectado à fase de energia elétrica do terminal 1 do contator. Então veja bem, ó, o terminal 1 do contator, que está conectado ao terminal 1 do motor, deverá acessibilizar o terminal 1 no terminal 6 do motor. Perceberam a logística? Ó? A conexão do terminal 1 está para o terminal 1 do contator. Se o fechamento é 1 e 6, este contator chamado contator 3 tem essa responsabilidade, ó, pegar o terminal 1 e entrar em contato com o terminal 6. E aí sucessivamente. O terminal 2 do motor, terminal 2 do motor, não terminal 2 do contator. Terminal 2 do motor, que está para o terminal 3 do contator, deve ser acessibilizado ao contator pelo terminal 4 do motor. Ó, 2 e 4, ok? E, na sequência, o terminal 3 do motor, que está para o terminal 5 do contator, ele deve ser acessibilizado ao terminal 5 do motor. Perceberam? A jogada, pessoal, está aqui, ó. A principal falha numa configuração desse diagrama de intertravamento por partida automática estrela-triângulo está justamente neste processo. As falhas ocorrem nessas conexões. Percebam que não existe uma simetria. Existe como se foi citado os terminais do motor. Eu não posso sair dessa variável de o terminal 1 do motor estar conectado ao seu terminal 6. O terminal 2 do motor estar conectado ao terminal 4. E o terminal 3 estar conectado ao terminal 5. Novamente, eu sugiro que vocês acompanhem o raciocínio. O terminal 1 do motor, que está conectado ao terminal 1 do contator, ele tem que ter uma conexão com o terminal 6 do motor. Perceberam a logística? É justamente este princípio aqui que vocês já estudaram e já realizaram as tarefas fisicamente, manualmente falando. Novamente, o terminal 2 do motor, acessibilizado ao terminal 3 do contator, está conectado ao terminal 4 do motor, pois 2 e 4 é a conexão para um sistema em triângulo. E, finalizando, o terminal 3 do motor, conectado ao terminal 5 do contator, está conectado ao terminal 5 do motor. Então, novamente, resumindo, o sistema estrela
eu curto-circuito 3 dos 6 terminais, sejam eles o 4, 5, 6 ou 1, 2, 3. Lembrando que sempre, né, a sequência oposta, se eu curto-circuitar 1, 2, 3, eu tenho que alimentar no 4, 5, 6. Se eu alimentar no 1, 2, 3, curto-circuitando 1, 2, 3, haverá um curto-circuito entre as 3 fases. Então, vamos seguir esta lógica. Então, 1, 2, 3, liberado. 4, 5 e 6, curto-circuitados. Isso eu estou falando no sistema de estrela. Triângulo. 1 mais 6, 2 mais 4, 3 mais 5. E, obviamente, mais as 3 fases coerentes ao processo. Tá? Isto aqui é o sistema de fechamento em triângulo, o qual responsável neste exercício é o nosso contator 3. Então, vamos ver. A responsabilidade objetivamente do contator 2 é realizar o fechamento em estrela. O objetivo do contator 3 é realizar o fechamento em triângulo. E o objetivo do contator 1 nada mais é do que o alimentador do processo. Aqui eu não sofri alimentação pelo RST sobre os terminais 1, 2, 3. O processo aqui continua o mesmo, 1, 2, 3. A diferença é que no sistema em estrela eu coloquei as bobinas conectadas de uma forma série paralelo, e no sistema em triângulo as bobinas estão em paralelo. Espero que tenha sido útil essas informações a todos. Estamos aí nessa última videoaula, finalizando o nosso processo de informações a você, aluno do primeiro semestre, turminha do primeiro semestre 2020. Iniciamos aí o processo através das nossas videoaulas decorrente a essa pandemia, esse surto desse vírus que a nível mundial vem fazendo parte das nossas vidas. Espero que através dessas videoaulas, bem como as aulas presenciais, tenham sido de grande valia a todos, fortalecimento do conhecimento. Passamos aí desde as instruções de uma partida direta e na data de hoje finalizamos o processo da partida estrela-triângulo. As tarefas vêm sendo executadas de forma contínua no nosso centro de treinamento do Núcleo Jardim Ferraz. Todos vocês estão tendo acesso não só aos elementos, como às ferramentas apropriadas à construção desses painéis de automação industrial. Espero que essas informações, bem como as realizações das tarefas, venham fazendo parte e contribuindo a todos vocês, alunos, profissionais da área da elétrica industrial. Desejo que vocês tenham sempre metas ousadas e que essas metas sejam sempre atingidas. Lembrando que em comandos elétricos tudo é possível, basta colocar cada elemento em seu devido lugar. Receberam no decorrer desse período as informações dos elementos primordiais para uma automação industrial e através dessas informações é possível a todos vocês alocarem esses componentes adequadamente com o objetivo de atingir a meta deste painel, o qual vocês possam ter elaborado ou apenas executado a montagem. Lembrando que o eletricista em comandos elétricos, bem como o eletricista de residências, de edificações, deve sempre atribuir as suas tarefas através de montagens, manutenções corretivas e não deixar para trás as manutenções preventivas. Desejo a todos muito sucesso e que permaneçam estáveis, aprimorando-se sempre para que seja possível estar entre os melhores profissionais no ramo de energia elétrica. Desejo a todos uma ótima noite, de muito descanso e de total equilíbrio. E que o dia que venha sucessivamente essa noite seja sinônimo de muita prosperidade. Lembrando que prosperidade
não está vinculado somente ao poder financeiro, e sim ao alcance de suas metas. Um grande e forte abraço a todos.